tinha visto antes. Bom vê-los. Estar com vocês. Amém. Bom, sempre bom. Vamos lá. Nas ações multiplicadoras anteriores, nós temos falado sobre a disposição que nós devemos ter para ouvir Deus, não é? Para ouvir, para trazer entendimento, para levá-lo para a prática, para que isso, ouvir Deus, tem a ver com nos levar a frutificar. Desta vez, nós vamos falar sobre o que nos impede, o que nos atrapalha para ouvir o Senhor. Abra comigo o texto por enquanto aí, por favor, para mim, em Jeremias 6:10. Antes, para te relembrar, porque eu não estava nas ações multiplicadoras anteriores, para te lembrar do que significa ouvir. Quando você busca aí em Jeremias 6:10, eu vou te relembrar o que significa ouvir, com alguns sinônimos, não é? Ouvir significa entender, escutar, obedecer, prestar atenção, considerar o que está sendo dito, perceber o sentido do que é dito, conseguir aprender pela audição, descobrir, dar ouvido a um ensino, compreender. Tem a ver com da maneira como ouvimos e como correspondemos ao que ouvimos, e isto todo fará a diferença. Me chamou muito a atenção a respeito dos sinônimos. Considerar aquilo que está dito, obedecer, não é? Conseguir aprender por meio da audição. Esse aprender, como eu sou professor, me chama muito a atenção. Ou seja, então só demonstro que aprendo quando eu captei aquilo que o professor disse e de alguma maneira coloquei em prática, não é? Aí eu aprendi. E eu vou te colocar mais uma palavra nesse junto do aprender, que é importante também, que é o ato de aprender. Esse aprender com dois E, se você quer anotar aí. Aprender é o ato de receber uma informação e adquirir-la, mas o aprender, o fato de retê-la para nós. O que diz a palavra, diz encarnar nós. Esse aprender tem a ver com carregar isso conosco e praticá-lo frequentemente. Ou seja, não é tão só aprender do ato de receber a informação, transformá-la num conhecimento por meio da prática, senão o aprender, se apropriar daquilo que você recebeu. Isso é importante. Porque só aprender para aprender, eu posso fazer uma enquete aqui, se você aprendeu as coisas e as crianças estão aprendendo as coisas lá na sala, não é a lição deles. Mas em que medida a gente aprende, usufrui disso e fica conosco, não é? Vamos lá. Então é importante que nós aprendamos e apreendamos aquilo que nós estamos estudando. E o ato de ouvir para praticar é nesse sentido. Vamos lá. Jeremias 6:10. Alguém pode ler para mim, por favor? A quem posso falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados, e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível, não encontram nela motivo de prazer. Tem outra versão por aí? Que versão que é tua, filho? NVI. Tem alguma outra versão por aí? Tem. A quem falarei, testemunharei, para que ouçam. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Então, eu vou me referir nesse ponto à questão da vamos lá, a circuncisão. Não é? Palavra diferente. Até hoje, o povo de Israel, ele circuncida. Circuncisa. Eu fiz assim, você entendeu? Circuncida seus filhos, não é? Nos primeiros dias meninos, não é? Nos primeiros dias do nascimento, e é uma pessoa específica da comunidade que faz todo esse ato lá.
não é? Que você sabe cortar a parte que sobra do prepúcio para que o pênis tenha a capacidade, não é, de porventura se infestar, se contaminar com outras coisas por quando a gente faz xixi ou futuramente quando as pessoas têm relações, não é? O fato de circuncidar é porque está tapado, há um acesso tapado aí, que vai complicar um exercício, ou seja, o fazer xixi, no caso do pênis. Então aí diz que falta por si, eles não conseguem escutar porque seus ouvidos estão incircuncisos, ou seja, estão obstruídos, estão tampados. Se você se remonta, e você sabe muito melhor do que eu, desde os primórdios da palavra, desde o Gênesis, quando Deus fala com Adão e fala com Eva, e ele fala e diz que eles têm que se multiplicar, ele fala que eles têm que governar a terra, há uma comunhão de diálogo, aquele que fala que Deus e aquele que escuta que são eles. Só que ele, se nós vamos ver isso mais para frente, a Eva, em uma escorregada do tomate, ela escutou uma voz que não era Deus e prestou atenção a outra coisa que não era a voz de Deus. E entrou o pecado da terra. E aí o relato diz que no final quando Deus faz o relato, diz assim, e Adão, porque você escutou a sua esposa, a sua mulher, a outra pessoa que eu te fiz, você terá que trabalhar. E sempre, desde que a Bíblia começa o relato, sempre há uma ideia de relacionamento daquele que escuta, daquele que fala, daquele que ouve. E sempre há algum problema nessa comunicação do emissor e do receptor. É porque alguma coisa está obstruída, algumas coisas estão tampadas. Está tampada talvez porque não entendemos o que Deus quer conosco. Talvez a pessoa a qual está levando a palavra, você tem algum tipo de complicação, não é? Não é porque a palavra de Deus se manifesta por vários lugares. Nesse minuto, eu estou sendo um instrumento para vocês, mas você pode manifestar de qualquer maneira. Teu ouvido está tampado por outros comentários. Nós estudamos, lembra? A palavra que dizia que a voz de Deus era como o som de muitas águas. E nós escutávamos outras vozes ao invés de escutar o Senhor. Isso nos impede de escutar o Senhor. E se nos impede de escutar o Senhor, como vocês já participaram das outras ações multiplicadoras, a gente se desorienta, não é? Quem trouxe uma vez uma palavra, o Victor, a respeito, não você, sobre o GPS, lembra? Do Espírito Santo. Se você desconecta o GPS, sem voz, você se perde, não se perde? Porque está pendente de outra coisa. Então, o ato de escutar, além de só receber a vibração da minha voz e passar pelo canal auditivo e escutar o som. O ato de escutar, o ato de compreender como que é. E aqui no relato está dizendo que o ouvido está obstruído. Olha, não sei se você está entendendo comigo. Dê para mim, por favor, o Jeremias, por favor. A quem falarei e testemunharei para que ouçam. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles, coisa vergonhosa. Não gostam dela. Chega até não gostar disso. Ou seja, o que está obstruindo o teu ouvido nos leva a não gostar da palavra. Mas para frente, o próximo tópico vai dizer que a gente sente coceira quando escutamos a palavra de Deus. Então nós temos que procurar aquilo que nos está obstruindo nos ouvidos. Esse ato de escutar, como posso dizer, o ato de ouvir Deus, e o ouvido está entupido, está tampado, está complicado para poder compreender os códigos que o Senhor nos está entregando, a gente não vai sair do lugar.
a gente vai ficar no mesmo lugar onde está e não vamos conseguir enxergar aquilo que Deus nos tem para fazer. O fato de estar entupidos nossos ouvidos, nós não poderemos levar nossas famílias ao lugar onde corresponde que sejam levadas. O estar obstruído, o nosso ouvido nos levará a permanecer em mesmo lugar espiritualmente falando. Não poderemos transportar-nos a outros níveis espirituais. Não teremos condições. Então, eu tenho algumas coisas mais a dizer que me deixa achar, por favor. Meu negócio está meio assim. Você está entendendo? Amém. Aí o Renato está dizendo assim, com quem eu falarei? Como que diz o Renato? Ele está procurando com quem falar. A quem falarei e testemunharei. Com quem falarei? E quem esteja não apto, quem esteja disposto a me escutar. Será que nós estamos dispostos a escutar o Senhor? Será? Porque nossa correria do dia a dia não nos deixa escutar o Senhor? Pequenas coisas, sabe? Pequenas coisas. Eu vou te contar uma. Pequena, simples e muito louca. Ontem, eu fui fazer caminhada na Praça do Oito. Estou caminhando e eu acho uma calopsita, um passarinho. E eu peguei e fui peguei. Ela tentou morder um pouco e eu olhei para os lados aí se alguém estava na procura dela e não achei ninguém, cara. Eu disse, Deus, poxa vida, o que eu faço? Eu não posso levar para casa, não tenho condição de cuidar de uma calopsita. E fui de uma volta, até toquei uma campainha porque senti os passarinhos sair, ou seja, uma família que tinha passarinhos, pode ser dela. E Deus, o que eu faço? E Deus me levou a dar mais uma volta. Olha como são as coisas doidas. E eu com a camiseta na mão. Eu tinha que terminar meu percurso, mas não importa, eu terminei o percurso que estava proposto a fazer. Quando dou a volta lá em cima, não tinha ninguém na rua. Dou uma volta e está virando um carro vermelho para estacionar, com duas senhoras. E deixo elas passarem. E o senhor disse, volta, são da calopsita. Pergunto, senhoras, é de vocês esta calopsita? Oh, o Tete que se perdeu, ele voou. Brincadeiras. É Deus ou não é Deus? É Deus, meu cara. É Deus. Depois eu pensei assim, não, sabe o que? Eu até pensei, vou levar ela lá na loja pet, para dizer, ó, te dou, cuida você, sei lá, para não, porque um gato ia comer alguma coisa. Mas as coisas mais simples, Deus está à procura para que nós escutemos Ele. Mais simples. O que ia fazer com uma calopsita? Eu, cara. E assim, com cada decisão que a gente precisa tomar dentro da semana, nós precisamos escutar Deus mais ainda. E são coisas corriqueiras que o benefício talvez é para nós, não é? Mas essas coisas que Deus nos quer entregar como coisas para fazer. Nós como sacerdotes, para orientar nossa família. Nós como aqueles que, como nossas esposas que para conduzir nossa casa. Deus está à procura de falar conosco. Mas se nosso ouvido está tampado, então temos que entrar no quirófano do Senhor para podermos fazer essa cirurgia. Estamos velhos agora, beleza? Tem que fazer mesmo, não tem problema. Para poder nos circuncidar. Porque certamente o Espírito Santo nos orientará para poder compreender e escutar de boa maneira as coisas que o Senhor quer compartilhar conosco. Quanto nós temos pedido de crescer porque nós não escutamos a voz do Senhor? Quanto nós temos pedido de avançar, de tomar decisões certas? Porque para Deus Ele espera, não é? Porque Ele fala, mas Ele espera, não é? Não espera uma reação nossa. Ele fala e Ele espera. E a gente não dá ouvido. Por milhões de situações. Neste caso, porque diz o Renato, nossos ouvidos estão entupidos. E eu tenho certeza absoluta que Deus, hoje em dia, com a lasqueira que está este mundo, Deus está procurando com quem se comunicar. Nós somos nós que estamos tampados. Estamos mais preocupados que o governo vai ou fica. Estamos mais preocupados em outras coisas que ouvir a voz do Senhor. Porque Deus nos ajude. E Deus nos ajude. Porque precisamos, gente. Precisamos. Você precisa? Eu preciso. Eu preciso disso.
Eu preciso tomar uma decisão, cara. Preciso tomar 2, 3, 4. Cara, coisas tão simples. Imagina as coisas que são mais, entre aspas, entenda bem, cabulosas, que Deus quer entregar uma coisa para você, cara, para você fazer como filho de Deus, para você fazer me integrar a tribo, para você fazer desenvolver as pessoas, para você fazer os projetos que eu estava orando. É direção de Deus, mas para isso temos que estar no centro bíblico. Eu preciso conduzir minha vida pela voz do Senhor, preciso conduzir a minha família pela voz do Senhor, preciso conduzir meus relacionamentos pela voz do Senhor. Mas a gente está tão preocupado por coisas que esses lixos que a gente está preocupado, essas coisas que a gente está bombardeado, a gente está assim, Não é? Deus fala, como? Igual absurdo. Precisamos. Eu acho que se eu terminasse aqui, porque faltam 3 tópicos ainda, se eu terminasse aqui, já estaria mais que suficiente. Porque, como te falo, é um relacionamento, cara. Relacionamento é de diálogo, não é? E de escutar o outro quando a gente está num relacionamento com sua esposa, ou seja, tem que discutir coisas, você tem que escutar. Mas se você não está disposto, está com o ouvido tampado. Alguns relatos dizem assim, que nós nos tampamos os ouvidos, dizem algumas bíblias aí. Que somos nós, por livre e espontânea vontade, que nós dizemos, nada. Aí um relato diz na Reina Valera que utiliza a forma de linguagem da circuncisão. Talvez vai doer pouquinho, filho. Vai doer pouquinho, mas a gente precisa se livrar desse que está entupindo nossos ouvidos. É cera, sei lá como você chamar, sei lá, alguma coisa está aí. E nós músicos, nós somos músicos, sabemos quando a gente amanhece com o ouvido tampado como um negócio de coelho. Amém? Amém? Esse é o primeiro tópico. Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá. Adriano. Vamos lá. Deixa eu fazer uma colocação. A circuncisão, ela é uma prática espiritual. Ainda nos dias de hoje, ela continua sendo uma prática espiritual. Os judeus a fazem de forma literal ainda, né? O menino vai lá, não sei como é feito o ritual, mas ainda essa prática é. O apóstolo Paulo nos ensina nas suas epístolas que essa prática espiritual, em nós, os filhos de Deus, nos dias de hoje, é feita no coração. Através de a gente adquirir os valores e princípios do reino, a gente começa a circuncisão, a gente precisa entender o termo circuncisão, significa, um dos termos, significa remover algo que está encobrindo algo por baixo, tirar o véu, por exemplo. Então o apóstolo Paulo ele usa a circuncisão como se nós fôssemos tirar do nosso entendimento algo que tivesse coberto, sabe? Um véu estivesse encobrindo o nosso entendimento. Então o apóstolo Paulo fala que a circuncisão nos dias de hoje, ela acontece no coração. E ela é um exercício espiritual que nós temos que avançar cada dia. Nós precisamos mergulhar num processo em Deus, onde as áreas da nossa vida que a gente não consegue entender, que a gente não consegue praticar a palavra, são áreas incircuncisas. Que o véu precisa ser removido para que a gente possa frutificar. E algo que eu acho interessante é que quando a gente pensa em circuncisão, a gente pensa que a circuncisão ela era não só para os judeus, né? Mas acho que é Gênesis capítulo 17, Deus falando com Abraão, a circuncisão, quando ele vai falar sobre a circuncisão, ele fala que o escravo, tanto nascido na casa, quanto o estrangeiro, para que a bênção do Senhor, para que aquela casa se tornasse uma casa de aliança com Deus, até os escravos, meninos, teriam que ser circuncidados. Eu quero colocar com isso nessa tarde, que há áreas da nossa vida que a gente ainda vive escravo. Por quê? Porque a gente não ouve bem, porque os nossos ouvidos estão entupidos. A Bíblia, na mensagem, nesse texto de Jeremias 6,10, ela usa a expressão, os ouvidos deles estão entupidos de cera. Então há áreas da nossa vida que a gente ainda continua escravo. A gente ainda não participa daquilo que a gente foi nomeado a participar por Deus. Por quê? Porque a gente não está ouvindo ainda. Aí a gente se torna dependente de alguém que fale para nós,
de alguém que nos instrua. Por quê? Porque a gente não criou a prática de ouvir Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele nos guia toda a verdade. Às vezes a gente fica procurando, bom, a verdade a gente vai falar no próximo tópico, mas às vezes a gente fica procurando a verdade para todo lado, mas a Bíblia diz que o único que pode nos conduzir à verdade é o Espírito. Então, e aí a gente vive tropeçando, a gente vive, como o Rodrigo falou, a gente vive no mesmo lugar espiritual, a gente não experimenta outros lugares em Deus. Por quê? Porque a gente não tem a prática de ouvir, porque nossos ouvidos estão entupidos, aí a gente fica escravo. A gente vive refém da nossa alma, a gente vive refém dos nossos desejos, a gente vive em prisões, porque o escravo é isso. É alguém que depende 100% do outro, porque o escravo na cultura judaica não é só aquele cara que estava preso, ou aquele que nem aconteceu aqui no Brasil, né? Os caras lá da África trouxeram aqui. Não, o escravo era um cara que de repente ele não tinha pra onde ir, ele ia se encostava em algum lugar e ele se tornava servo do patrão dele, ele trabalhava, ele era totalmente dependente. E quantas vezes nós somos totalmente dependentes de alguém para pregar? Sabe, a gente precisa aprender, a gente precisa ter a prática de ouvir Deus. Como o Rodrigo colocou, não é ouvir Deus para trazer uma palavra, não é ouvir Deus para ter uma revelação, não, é ouvir Deus nas decisões que eu tenho que tomar no dia a dia. Ah, mas Deus vai falar comigo porque eu achei um passarinho? Vai falar. Vai falar. Sabe, há um mistério no sacerdócio de todos os crentes, né? A Bíblia lá, o Vinícius ministrou na quarta-feira, o sacerdócio de todos os crentes, quando Deus estabelece isso lá em Êxodo, ele fala olha, eu quero uma nação de reis e de sacerdotes. Isso fala do que, querido? Que nós como sacerdotes, os sacerdotes de todos os crentes é algo muito simples. Nós como sacerdotes, nós somos protagonistas da nossa espiritualidade. E isso é o sacerdote de todos os crentes. Só que não existe sacerdócio se eu não souber administrar a minha vida aqui. Por isso que é reis e sacerdote. Eu sou protagonista da minha espiritualidade. Por quê? Porque a minha relação com Deus é uma relação direta, é uma relação aberta. Só que essa relação precisa refletir quando? Quando eu administro bem a minha vida aqui. Então eu sou sacerdote e rei. E para que eu seja sacerdote e rei, eu preciso ouvir Deus. Eu preciso tirar o excesso, eu preciso arrancar o véu, aquilo que está encobrindo. Eu costumo dizer que nós precisamos aliançar nossos ouvidos com Deus para que a gente possa ter a sintonia fina, eu não sei como que fala, a gente possa ouvir bem Deus. Não sei se alguém aqui já fez lavagem no ouvido. Uma vez eu fiz lavagem no ouvido e quando eu saí na rua, estava tudo muito alto, cara. Falei, nossa, cara, eu acho que, sei lá, eu até pensei, cara, eu ia voltar na clínica e ia falar, eu acho que o cara tirou alguma coisa que não era para tirar aqui de dentro. Eu estou ouvindo demais. Se eu ouvia, e o ouvir, cara, como já estava muito sujo meu ouvido, estava incomodando, estava tudo muito alto para mim. Eu saí na rua assim, eu fiz ali naquela clínica ali, dos japoneses ali, AMI. Eu saí ali, muito barulho, muito carro, estava tudo muito alto, cara. Eu falei assim, nossa, cara, acho que esse cara estragou meu ouvido, não é possível. E às vezes nós estamos assim, cara, às vezes nós ouvimos Deus, não, uma vez nós foi ministrado aqui a respeito de o estar no cachoeiro, né? A voz de Deus representada como cachoeiro. Quando nós estamos bem perto da cachoeira, a gente ouve Deus de forma bem clara. E a gente precisa aprender, a gente precisa entrar nesses lugares de Deus, sabe? A gente precisa sair das prisões, a gente continua sendo escravo. A gente continua sendo escravo da nossa alma. E Deus, como o Rodrigo colocou, Deus estava procurando, falou assim, olha, com quem eu vou falar, cara? Eles estão incircuncisos no seu ouvido, o ouvido deles está tapado. Aí você vai ler no texto, cara, Deus vai falando que porque eles estavam com os ouvidos tapados, as feridas deles eram curadas na superfície. Era só um remedinho, cara, sabe? Era tudo tratado na superficialidade. E às vezes a gente lê a Bíblia, a gente precisa contextualizar para os nossos dias, porque às vezes a gente lê, a gente fala, nossa, que povo miserável, não ouvia Deus, não sei o quê. Mas nós estamos na mesma condição. Nós estamos na mesma condição. A gente entra em prisões, a gente vive refém dos nossos desejos,
A gente não consegue, como eu coloquei no domingo passado, a gente não consegue administrar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nosso tempo. Às vezes nós somos refém do tempo, cara. Às vezes nós usamos desculpa, eu não tenho tempo para buscar Deus. Cara, como a gente não tem tempo para buscar Deus? A gente não, sabe? E isso vai colocando a gente em prisões. Por quê? Porque a gente não tem tempo para ouvir Ele. Sabe, há coisas, cara, que eu posso falar pro Glauco, mas há coisas que eu posso falar, não, há coisas que eu posso ensinar pro Glauco, que ele pode ensinar para mim, porque isso envolve relacionamento, mas há coisas que só o Espírito pode ensinar para ele. Só o Espírito. Há coisas que Deus não vai usar nenhuma outra pessoa para falar pro Glauco, ou para falar para mim, ou para qualquer outra pessoa. Há coisas que Deus não vai usar ninguém. Há coisas que Deus vai exigir de nós, tempo a sós com Ele, para que Ele possa falar para nós. Isso a gente vai adquirir quando a gente tiver prática de Deus, prática de gastar tempo com Deus, sabe? A gente cai na ilusão que a gente vai ouvir Deus e a gente vai sair tendo uma revelação de Deus. Não, cara, não tem revelação. A gente para ouvir Deus, a gente não precisa ter uma Bíblia, a gente não precisa ter uma iPad, a gente não precisa estar num ambiente como esse, a gente não precisa estar num monte, a gente não precisa estar em lugar nenhum. A gente apenas precisa estar disposto a ouvir Ele. Disposto a ouvir. Às vezes a gente quer ir para um lugar secreto, mas a gente quer levar um monte de amuleto. A gente quer levar Bíblia, a gente quer levar CD, a gente quer levar livro, a gente quer, não sei, sabe? Quando muitas vezes Deus só quer o meu ouvido, desentupido, pronto a receber a instrução do céu. E é isso que vai tirar a gente das prisões. É isso que vai tirar a gente das prisões. Sabe, há áreas na minha vida que eu ainda estou aprisionado. Por quê? Porque eu não deixei meus ouvidos ser circuncidados ainda. O excesso não foi arrancado. E é esse lugar que Deus quer que a gente entre nessa tarde, um lugar onde a gente possa ouvir, o excesso sempre venha a ser arrancado, onde os nossos ouvidos venham a ser desentupidos e onde as prisões venham a ser abertas. Sabe, onde o espírito de escravidão venha a ser tirado da nossa vida. Sabe, às vezes a gente quer lutar, como eu já vi pessoas querendo lutar, querendo guerrear o espírito de escravidão. O espírito de escravidão não se guerreia. O espírito de escravidão ele vai embora quando eu começo a me relacionar com a verdade. E para se relacionar com a verdade, eu preciso ouvir dele. Porque é ele que me guia a verdade. Né? Amém. Então, como é praxis e como é sabido por todos nós, nesse momento da ação multiplicadora, mesmo que agora esteja a metade da igreja aqui e a outra metade lá, nós precisamos fazer isso prático, não é? Um dos objetivos deste momento da ação multiplicadora é que os filhos da casa possam manifestar seus dons, que possamos orar uns pelos outros, não é? E nós vamos orar. Se você não quer se identificar, não tem problema, mas vamos orar para que Deus faça essa cirurgia em nós, faça essa intervenção em nós, porque precisamos ouvir com clareza. Amém? Você me ajuda a orar? Então, se você acha que alguém quer orar por você, levanta a tua mão. Se é necessário que outro irmão ore por você. Se você acha que você, irmão mais velho, precisa orar por outra pessoa, tem a liberdade, né, gente? Tem liberdade para isso. Amém? Ou não é? Amém? Bem. Vamos lá. Senhor Jesus, depois, Senhor, de ter escutado a Tua voz, Senhor, de ter compreendido, Senhor, que é de vital importância, Senhor, escutar, estar com a audição afinada para compreender, Senhor, o que o Senhor quer nos dizer. Nós queremos dizer, Senhor, que nós precisamos que nossos ouvidos estejam desentupidos, Senhor. Precisamos passar por essa cirurgia, Senhor, para que possamos entender tudo o que o Senhor quer conosco, Senhor. Nós estamos dispostos, estamos disponíveis e nós levantamos a mão dizendo, Senhor, eu quero escutar do Senhor, eu quero escutar a sua voz, eu quero ouvir o Senhor diretamente, Senhor. Como aquilo que nós temos aprendido, que não é por carne nem por sangue, por Ti, Senhor. É ouvido diretamente de Ti, Senhor, de Tua voz, Senhor, ouvindo diretamente do Senhor.
Porque isso certamente nos vai abrir caminhos que ainda não passamos, Senhor. Certamente nos vai destravar, Senhor, portas e portões a quais nos estão impedindo passar a outros níveis espirituais, a outras atmosferas espirituais, a outros caminhos, a outras realidades espirituais. Eu quero ser circuncidado nesta noite, Senhor. Que o Senhor corte aquilo que está colocado nos meus olhos, nos meus ouvidos, para poder compreender o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E assim como eu acredito que aqui tem irmãos, Senhor, que eles querem também, Senhor. Que eles querem que, Senhor, que nós como tribo, como igreja, como os teus filhos, Senhor, possamos escutar o Senhor de maneira adequada, de maneira afinada, de maneira apurada, Senhor. Já chega, Senhor, estamos, Senhor, como filhos teus, Senhor, aí recebendo de outros, Senhor, como disse o Adriano, com um monte de amuletos, de coisas que supostamente nos conduzem a Ti, Senhor. Mas tão só, Senhor, precisamos ter os ouvidos impedidos, Senhor. Sim, Senhor. Tão só precisamos ter os ouvidos impedidos. Para que possamos aprender como é o sinônimo de ouvir, Senhor, para que possamos aprender e com isso obedecer a Tua voz, Senhor. Porque o ouvir está ligado com obedecer, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que isso seja real, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Que em qualquer situação que nós deparemos durante a semana, daqui para frente, nós possamos dizer, Senhor, fala comigo, Senhor. Meus ouvidos estão desimpedidos, Senhor. Eu preciso escutar o Senhor para tomar essa decisão, para avançar, Senhor, para resolver esse problema, Senhor. Eu preciso ouvir o Senhor. Que nós tenhamos essa autonomia com o Senhor, que não dependamos de outros, Senhor, para ouvir o Senhor. E não é apologia a individualismo, Senhor, mas sim apologia, Senhor, à dependência do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nome que é sobre todo nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se alguém mais quer levantar a sua voz, Senhor, é o momento. É o momento. Mais um texto para mim, por favor, para abordar o segundo tópico. 2 Timóteo, capítulo número 4, versículo número 3 e 4. Segunda de Timóteo, capítulo número 3, capítulo número 4, versículo número 3 e 4. Ele foi o... Dá para entender. Eu tenho um também, no segundo também, do meu. Segunda de Timóteo, capítulo número 4, versículo número 3 e 4. Vocês acharam? Sim. Amém. Quem lê para mim, por favor? Mas haverá tempo que não suportarão assim doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiro os ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Alguém tem outra versão? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Versículo 4. Tá. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. A linguagem de hoje diz assim: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres
que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas, versículo número 4, essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a línguas. Quando nós temos de informações por experiências ou informações por uma conversa, das quais as pessoas vão para escutar alguém, não é? Uma pregação, para um pastor, alguém usado, e essas pessoas se sentirem bem no culto. Quando as pessoas vão para um culto, vão para uma reunião para receber talvez de alguém uma palavra, porque precisavam nesse momento uma palavra para destravar o entendimento, ou compreender, ou conduzir a semana deles. Mas aí aqueles que eles chegam a algum lugar e eles são confrontados de tal maneira que aí, como disse a palavra, ele coça o ouvido. E aí, nos dois exemplos que eu te coloquei, no primeiro, a pessoa está dependente de outro para escutar o Senhor. E ele se guia pelas palavras do outro. Não que o outro não seja importante. Contudo, esse outro não é a voz direta de Deus. E aqueles que se sentem com coceira nos ouvidos é porque a verdade que está sendo exposta, que está sendo apresentada, não condiz com aquilo que ele acredita. Porque no final do texto diz, porque essas pessoas acreditam em lendas, acreditam em mitos, acreditam em coisas que foram ditas, foram coisas humanas que foram construídas, supostamente espirituais. E essas pessoas não seguiam, como disse aqui, não darão atenção ao verdadeiro ensinamento. Não seguirão a sã doutrina. Juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. E eles recusarão a dar ouvidos à verdade e voltarão para aquilo que é mito. Isso acontece hoje em dia. Isso é verdadeiro hoje em dia. Eu estava no Chile e tem muitas coisas que talvez lá não se entendam. Vai lá, na igreja do meu pai, vamos falar Chile todo porque não tem esse conhecimento todo. E eu perguntava para o pai, mas por que essa pessoa, esse irmão da igreja faz isso, outro, e vocês não chamam eles para conversar? E a resposta dos meus pais foi assim, é porque se a gente conversa com eles, eles pegam as suas trouxas e vão embora. Eu tenho aqui dentro da igreja pessoas que já passaram por 6, por 7, até por 8 igrejas. Porque cada vez que o pastor ou a pessoa confrontava a palavra de Deus, confrontava eles com a verdade, eles se... como posso dizer? Eles ficavam bravos, não gostavam, se levantavam e iam embora. Isso acontece. Porque eles querem ouvir, como diz o texto, aquilo que são seus próprios desejos, eles querem escutar a ladainha que eles têm na vida. E querem escutar, talvez, soluções humanas para o problema que eles carregam. Mas não é o que corresponde a ser feito. Isso acontece hoje em dia. Eu, pessoalmente, Rodrigo, e talvez você possa achar diferente, mas eu, com as pessoas, eu não me relaciono pelo título. Sabe? Eu me relaciono com as pessoas por aquilo que eu sou. Porque quando eu começo a falar de Deus com pessoas, com o título, coçam o ouvido. E se levantam e vão embora. Ou discutem e dizem, não é bem assim. Quando é pelo título, sabia? Mas quando eu vou pelo Rodrigo que é, e converso com essas pessoas, eu tenho melhor acolhida, sabia? Muito melhor acolhida. E isso me acontece na faculdade o tempo todo. São contadas com os dedos as pessoas que sabem quem eu sou interiormente. Mas eu me relaciono com as pessoas por aquilo que eu sou para poder ter essa penetração maior. Porque hoje em dia ainda coçam o ouvido com a verdade. Pessoas que não gostam da verdade. E que justificam até biblicamente, procuram um versículo para dizer não é assim. Porque a verdade é aquela que conduz nossa vida. Onde já acontece.
Mas quantas vezes nós saímos daqui, do culto, no dia domingo, de quarta-feira, com o ouvido coçando, porque não é muito bem assim aquilo que nós acreditamos, porque nós acreditamos, como diz o texto, em mitos ou lendas, em coisas que escutamos, que foram construídas em algum lugar pelos homens, não é? Você sabe o que é um mito, não é? Sabe o que é um mito? Já assistiu essa alegoria do mito da caverna? Assistiu? Que os homens estavam dentro de uma caverna e eles vinham, no fundo da caverna, o sol pegava de frente e passava umas sombras. E eles estavam só na caverna deles. E eles olhavam para aquelas sombras e eles tinham medo pelo desconhecido. Porque entre eles tinham criado lendas dizendo que lá fora era todo ruim, que tinha monstros, que tinha deuses malvados, e eles não saíam da caverna deles. E eles só verificavam sombras e olhavam para as sombras. E ninguém se levantava, todo mundo tinha medo, porque tinha coisas criadas entre eles. Mas um se levantou e saiu e percebeu que lá fora era floresta, era lindo, maravilhoso, e voltou para esses outros avisar e não acreditaram não. Assim estamos nós. Não acreditamos, porque estamos tão sumidos, tão envolvidos naquilo que foi construído socialmente em mim. Hoje em dia isso acontece. Porque, novamente, aquela administração que nós tivemos, nas ações multiplicadoras, são mais fortes as vozes que estão fora. Mais que Deus. Porque o barulho pertinho da cachoeira a gente não escuta nada. Nada. Pertinho de Deus não se escuta nada que acontece ao nosso redor. Quantas vezes nós saímos daqui? Que nós dizemos assim, a pauleira foi forte, não falamos assim? O sarrafo foi complicado, nessa casa o sarrafo é duro. Quantas vezes nós saímos assim? Não é bem assim, porque não aprendi desse jeito, não é? Porque no outro lugar onde eu estava era de outra maneira. Não é bem assim. E ficamos com esse mito na cabeça e afinal não escutamos a voz de Deus de maneira adequada. Porque nossos conceitos, nossos agir, nosso conhecimento humano é contrário àquilo que Deus diz, àquilo que Deus quer manifestar. Então, temos que ter... Olha, quando estava aqui, isso tudo é muito grave porque é muito sutil. Primeiro, nisso que nós vimos de Timóteo, primeiro consideravam a verdade um incômodo, coisa morena. Buscavam homens para que lhes agradem e trocavam a verdade por fábulas, por lendas, por mitos, por disseres, por costumes, por hábitos. Abre para mim um pouquinho aí, por favor, para complementar isso. 2 Pedro 1:16. Segunda de Pedro 1, capítulo número 1, versículo número 16 até o 18. Lonquito, por favor, filho. Não vos fizermos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pois ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Alguém tem outra versão, por favor? Quando eu penso outra versão, é para maior compreensão, amém? Porque de repente não se compreende numa, se compreende na outra. É a tua mesma, Dalan, é a mesma? De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando de suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrada. Pergunta para vocês: você já foi testemunha ocular do milagre?
Milagre. Oh, tem que olhar para mim, pô. Esse é um milagre. Para dar um piripaque, eu teria ido embora. Lembra ou não lembra? Eu lembro, clarinho. 19 de junho de 2012, maio de 2012. Eu poderia ter... Eu peguei um carro infartando do apartamento e fui infartando para o hospital. Poderia ter dado batido o carro, já era, não é? Poderia ter ficado aqui em Mogi, que não tinha metabolismo. Vamos pensar que tem. E talvez os médicos não terem feito a operação de maneira adequada, já era. Não é? Depois de um ano, lembra? Sim. Fizeram de novo o check-up e eu tinha uma artéria entupida. Da mesma que eu tinha contado. Mas o médico disse assim, de 4 que trocaram, suas 3 estão poderosas. Então, todo o fluxo sanguíneo vai para essas 3, assim que você está ótimo. Você precisa de um milagre, não é? E por que a gente não seguia para essas fábulas? Isso está dizendo no texto, não disse? O texto diz assim, aquele... Não, esse não. Esse é outro. Diz assim, de fato, nós seguimos fábulas enganosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Você é testemunha ocular da majestade de Deus? E por que a gente seguia por fábulas? Seguia por contos? É verdade que aqui está falando sobre quando Deus falou para o Cristo que ele é o Filho amado e quando ele confiava, é verdade. Mas se eu pegar essa afirmação de verificar que Deus existe, cabe para nós. Deus existe. Porque há milagre entre nós. Claro que há. Outro dia eu peguei o Emanuel em cima da mesa, em casa. Em cima da mesa de casa. Sabe, ele estava na guarda do sofá, assim, na janela do apartamento. Deus não cuida da gente? Há milagres, com certeza. Mas a gente acredita em coisas que não deve acreditar, porque não houve, cara. E voltamos ao texto anterior, porque estavam tampados. Amém? Amém. Alguém tem algo a dizer? Alguma pergunta? Alguma coisa mesmo? Eu li aqui esse texto de Timóteo, na versão mensagem. É assim, você descobrirá que daqui a um tempo o povo não vai mais ter estômago para o ensino sólido. No entanto, vão se encher de alimento espiritual estragado. Mensagens cativantes que combinam com suas fantasias. Eles vão virar as costas para a verdade e vão trocá-la por ilusão. Cara, isso é uma verdade, sabe por quê? A igreja evangélica, ela tá cheia de gente que acredita em coisa que Jesus não falou que ia fazer. Esse foi o desvio dos discípulos do caminho de Emaús. Eles acreditaram em coisa que Jesus não falou que ia fazer. Quando Jesus para eles, encontra eles no caminho, e Jesus fala assim, mas eles falam assim, você não sabe das coisas que estão acontecendo? Jesus fala, mas quais coisas? Não, Jesus, profeta, que estava entre nós, que ia reconstruir o templo. Eles acreditaram em coisas que Jesus não falou que ia fazer. Então, quando o Rodrigo falou assim, quando a gente encontra uma mensagem que nos confronta, que nos leva a ter ações práticas, que nos leva a viver o Evangelho de fato, muitas vezes a gente dá por ser. A gente não quer ouvir. E aí a gente vive numa sociedade onde cada um tem a sua verdade. Onde cada um quer criar a sua verdade. E aí cada um constrói o seu mundo, cada um corre atrás daquilo que vai ser prazeroso para si. É por isso que o escritor aqui fala que eles vão mensagens cativantes que combinam com suas fantasias, cara. Por isso que as igrejas que pregam a fantasia estão cheias, porque
Porque as pessoas são cheias de ilusão, acreditando em coisas que Jesus não falou que ia fazer. Jesus veio estabelecer um reino de justiça, paz e alegria. Esse é o reino. É um reino onde as pessoas possam ser mais justas, onde haverá menos desigualdade, onde a alegria não vai se dar quando a pessoa toma um porre ou quando a pessoa tem uma boa noite de sexo. Sabe, é isso que Jesus falou que ele veio para estabelecer, não foi isso, cara. Mas aí cada um vive a sua verdade. Sabe, hoje em dia você confronta uma pessoa com a verdade e a pessoa fala assim, mas quem fala para você que isso é a verdade? Porque sabe por quê, queridos? Muitas vezes o cristão, ele perde, muitas vezes nós cristãos, nós perdemos a autoridade na pregação do Evangelho. E quando eu falo da pregação, eu falo do discurso, porque as pessoas olham e elas não veem coerência entre o discurso e a prática. Porque o que nos dá a autoridade é a coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Porque senão não é discurso. Uma das traduções do grego para a fábula é um discurso. As pessoas elas querem um discurso, cara. Um discurso que as convença, mas o Evangelho é um Evangelho de convencimento. Quando eu me relaciono com a verdade. O Evangelho é um Evangelho de experiência. Toda palavra que eu ouço, enquanto eu não tiver uma experiência e aquela experiência não me levar à prática, eu ainda não vivi de fato aquela palavra. Aí a gente começa a criar a nossa verdade. Ou a gente busca alguém que esteja pregando aquilo que a gente acredita ser verdade. Sabe, na Idade Média, a verdade, ela é um conceito de verdade, assim, o centro, Deus estava no centro. Esse era o conceito deles. E quando eu falo Deus, eu não falo Deus assim, Deus onipotente. Ou seja, para tudo eles atribuíam uma divindade para explicar o que eles achavam verdade. Ah, porque essa palmeira ela cresce assim. Não, essa palmeira cresce assim porque existe um Deus fulano de tal que é o Deus da palmeira. Ah, porque, nossa, esse ano tive uma boa colheita. Ah, porque você teve uma boa colheita? Porque o Deus da fertilidade te abençoou. Ah, esse ano você teve uma colheita ruim porque o Deus da fertilidade... Não, aí surge a ideia do politeísmo. Para cada coisa existe um Deus. Aí essa era passa, vem a Idade Moderna. E na Idade Moderna o homem é o centro. E quando o homem é o centro, todas as coisas precisavam ser explicadas, baseadas, só seria comprovado que algo é verdadeiro quando o homem podia explicar aquilo racionalmente. Não, porque essa capa ela é azul? Não, essa capa ela é azul porque houve uma composição química que gerou, sei lá, não sei, não é nada de química. Porque é para menino. Porque é para menino, porque aqui é uma composição química e a mistura dos pigmentos deu origem à cor azul. Ah, então isso é comprovado cientificamente, isso tem base racional. Então na Idade Moderna isso era a verdade. Aí vem a nossa a era pós-moderna, e na era pós-moderna não há centro. Na Idade Média, Deus é o centro. Deus, assim, os deuses, né? Deus é o centro. Na Idade Moderna, o homem é o centro. Na Idade Pós-Moderna, não há centro. Cada quem tem sua verdade. Cada quem... Aí vem, porque na Idade Média surge o politeísmo. Na Idade Moderna surge o humanismo. E na Idade Pós-Moderna surge o relativismo. Tudo é relativo. Cada um procura a sua verdade. Cada um vive aquilo que acha que é verdade. Aí as pessoas começam a buscar fábulas. Começam a acreditar em coisas que Jesus não falou que ia fazer. De repente eu e você estamos acreditando em algo que Jesus não falou que ia fazer. Sabe uma mensagem que Jesus não falou que ia fazer? Jesus nunca falou que ele ia restituir a gente 7 vezes. Nunca falou. As pessoas se apegam a essa verdade. Ah, porque Jesus vai te restituir 7 vezes, porque, cara, eu vou ser restituído. Não, isso é uma ilusão, isso é uma fantasia. E para mim, alimentar minha fantasia, eu preciso buscar alguém que pregue a mensagem que alimenta essa fantasia. Porque Jesus não falou para você isso. É o hedonismo, não é? A cultura do hedônico brasileiro.
Sabe? Por isso que Jesus estava rodeado pelas multidões e aquela coisa e tal. E quando Jesus começou a apertar eles, porque Jesus começou a falar assim, olha, vocês são de uma classe de pessoas que não são considerados filhos de Deus. Eles falam, como nós não somos filhos de Deus? Nós comemos do maná, nossos pais comeram do maná. E Jesus falou assim, nossos pais comeram do maná e morreram. E Jesus falou mais forte, falou assim, ó, se vocês são filhos de alguém, vocês são filhos do diabo. E aí, enquanto não tinha mais ninguém que alimentasse a ilusão deles, a fantasia deles, eles correram. Porque Jesus não estava ali para multiplicar pão. Jesus não estava ali para multiplicar peixe. Não, o texto da multiplicação fala que Jesus se compadeceu. E a compaixão de Jesus levou à multiplicação. Mas esse não era o propósito de Deus, cara. Será que eu e você não estamos vivendo, de repente, uma coisa que Jesus não falou, uma ilusão que Jesus não falou? E a gente está querendo buscar um evangelho, e quer dizer, buscar um evangelho, eu posso criar um evangelho para mim. Por quê? Porque é relativo, a gente vive no relativismo. Eu posso, não, cara, isso que o Paulo falou, isso é a verdade para ele, mas não é a verdade para mim. Mas o reino de Deus, que é um reino de experiência. E a experiência vai me levar a uma verdade, vai me levar à verdade. A experiência com Deus. Sabe, nós não vivemos um evangelho conceitual. A igreja está vivendo anos e anos e anos um evangelho conceitual. Eu valorizo muito, sabe, da reforma protestante, mas a reforma protestante aconteceu em 1500, cara. E foi uma reforma conceitual. Nós não nos relacionamos com conceito, nós nos relacionamos com uma pessoa. E um relacionamento, para ser bem sucedido, você precisa de ter experiências com aquela pessoa. Precisa de passar tempo com ela. E esse passar tempo com Jesus, e a gente intensificar a nossa relação com o Espírito Santo, vai nos levar à verdade, vai nos afastar das fábulas, da mentira. E aí, de fato, a gente vai ter autoridade para quê? Para que quando a gente confrontar algo em relação à verdade, aquela pessoa vai se colocar numa situação onde ela não vai ter argumento. Por quê? Porque quem convence o homem é o Espírito. Mas as pessoas precisam ver coerência entre o discurso e a prática. Já pensou se Jesus quisesse fazer média lá com os fariseus, quando chegou a mulher lá? Jesus, essa mulher aí foi pega em adultério. Tem que a lei de Moisés, os caras usaram o texto. A lei de Moisés diz, cara, que se uma mulher for pega em adultério, ela tem que ser apedrejada e morta. E Jesus era um cara que pregava o amor. Jesus era um cara que pregava o respeito ao próximo. Ele não falava que a gente tinha que respeitar o cara só se ele fosse bonzinho, se ele não fosse ladrão. Não, ele pregava o respeito ao próximo, independente se a mulher lá na ocasião era uma prostituta, se o outro era um cobrador de impostos, se o cara que estava na cruz era um ladrão. Ele pregava respeito ao próximo. Eles faziam assim, vamos pegar ele agora com a palavra, vamos fazer a mão. Ele vai entrar em contradição entre o discurso e a prática. Aí ele está lá, escreve no chão e fala, cara, se o padrão de justiça de vocês é esse, vocês vivem, se a relação de vocês é com o conceito da lei, então começa a tirar a primeira pedra. E a Bíblia fala que cada um virou e foi embora, sabe por quê? Porque Jesus não se relacionava com o conceito. O relacionamento de Jesus era com a verdade. E a verdade dava e a vida de Jesus respaldava o discurso dele. Mas guarde isso, querido. De repente a gente está acreditando em coisas que Jesus não falou que vai fazer para a gente. E a gente está criando um evangelho para nós. A gente está se fechando, a gente cria um evangelho para a gente quer viver a nossa verdade. E isso é da coceira nos ouvidos. O texto aqui, que foi lido aqui de Timóteo, fala assim, olha, os versículos anteriores falam assim que eles não suportarão, acho que é isso mesmo, eles não suportarão a sã doutrina. Suportar, querido, é você poder carregar algo. É você poder carregar a sã doutrina. O evangelho, a sã doutrina, querido, é o evangelho puro e simples.
O Evangelho é... Cara, eu gosto muito da música do Daniel Alencar que fala aquela... simples como Jesus. O Evangelho de Jesus é muito simples, meu. É tão simples que as pessoas não entendiam. Eu falo, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, olha que Jesus, ele era olha a pedagogia de Jesus, eu acho que Jesus ele era um péssimo pedagogo. Porque ele pregava e ninguém entendia nada. Ele contava a parábola do semeador, depois os discípulos chegavam para ele e falavam assim, explica-nos a parábola. Pô, vocês não entenderam a parábola? Não, ele era um péssimo. Ele pregava e ninguém entendia nada. Porque as pessoas querem conceitos sofisticados, robustos. O Evangelho de Jesus é simples, cara, é respeito ao próximo. O Evangelho de Jesus é respeito ao próximo, é justiça. Isso é Evangelho, cara. É o cara achar uma calopsita e de repente querer levar vantagem. Ah, eu vou vender essa calopsita aqui. Não, cara, eu achei, mano. De repente tem uma criança que tem um apego a isso aqui. Deus, o que eu faço com esse bicho? Isso é o Evangelho de Jesus, cara, e a gente começa a criar um Evangelho, a gente começa a buscar falar, porque o Evangelho é sobrenatural. É sobrenatural porque não tem gente que viva ele aqui. Enquanto não tiver gente que viva o Evangelho de Jesus puro e simples, ele vai continuar sendo um Evangelho sobrenatural, porque não há pessoas aqui que vivam ele. Porque o dia que nós começarmos a viver o Evangelho de Jesus, ele vai deixar de ser sobrenatural. Ele vai ser natural, mas não natural no sentido de ser carnal, mas vai ser natural porque aquilo que eu faço, o Darlan vai fazer também, a justiça vai ser na minha vida quanto na vida dele. Não vai ser, esse aqui ele é destaque porque ele é justo. Não, cara. Não vai ter destaque porque esse aqui é justo, aquele ali não é. Não, cara, as pessoas vão ser justas, as pessoas vão entender o valor, as pessoas vão ser íntegras. Mas a gente quer criar um Evangelho. Por quê? Porque a gente precisa alimentar a nossa ilusão. E aí começa a dar coceira no ouvido. Né? Há uma relação entre quando a Thelma fez, eu não sei se ela buscou essa relação, mas normalmente quando a gente está com coceira no ouvido, o que acontece? Coça. Né? Não dá coceira, tá tapado, e o cara coça, enfia grampo, enfia o que tiver. Né? Não é verdade? Quem tem coceira de ouvido aqui? Você não tiver coceira de ouvido? Valeu, filho? Então, dar aquela coceira no ouvido, você coça e quer enfiar alguma coisa, e não entra, e não cabe, quer enfiar o dedo. Cadê Davi? O que tiver, meu? Porque o ouvido tá entupido. Aí dá coceira. Sabe por quê? Quando eu falo assim, as pessoas vão buscar um Evangelho, vão buscar aqueles que pregam a sua fantasia. Eu não estou falando que você vai sair daqui e sair por essas igrejas que pregam essas aberrações aí. Não, estou falando que a gente pode ter coceira no ouvido e a gente começar a criar nosso próprio Evangelho. A gente criar a nossa própria verdade. E a gente viver para aquilo que a gente acha que é a verdade. E a gente gastar o tempo da... Já pensou você viver por algo que você acredita ser a verdade e chegar no fim dos seus dias, você descobrir que você gastou tempo em coisa que não é verdadeira? Pensa nessa reflexão. Por quê? Por causa da coceira. Por quê? Porque não deu o valor necessário aos Deus. É um perigo muito grande a gente acreditar em coisa que Jesus não falou que vai fazer. Vamos lá. Vamos orar? Alguém quer orar? Pai, nos livra, Pai, de nos afastarmos da tua verdade, Senhor. Nos livra, Senhor, de inventarmos uma nova verdade, ou mesmo de inventarmos um evangelho Frankenstein, Senhor, que nós escolhemos apenas aquilo que nos interessa, Senhor, para acharmos que é verdade, Pai. Pai, que nós possamos estar direcionados, Senhor, alinhados contigo, Senhor, para saber o que é verdade e o que é mentira, Senhor. Para saber o que é certo e o que é errado, Senhor. Porque não há meio termo para ti, Senhor. Em nome de Jesus, que nossos ouvidos estejam abertos, Senhor, para ouvir essa verdade, Senhor, e vivê-la, Senhor, para que as outras pessoas possam ver em nós a tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Alguém mais quer orar? Pai, nós queremos ser livres. Na verdade, eu quero ser livre, Deus, de engano,
no meu coração. Que o Senhor nos ensina na Tua palavra, que nos anuncia o coração. Pai, eu quero caminhar na Tua verdade, Senhor, eu quero caminhar na Tua luz, porque a Tua luz, a Tua verdade, o Teu Espírito me conduzirá à verdade. É uma verdade não conceitual, Deus, mas uma verdade de vida, de prática, Senhor. Uma verdade que vai manifestar e vai revelar o Teu caráter, Pai, a todos os homens. Deus, eu quero pedir ao Teu Espírito, Deus, que haja uma limpeza, uma cirurgia, não sei, Deus, o termo, Pai, mas que haja um agir do Teu Espírito em meus ouvidos, Pai, que haja circuncisão, que haja limpeza, Senhor, que haja uma lavagem, Senhor, que eu possa ter o sentido da audição aberto, aguçado para ouvir a instrução do céu, Pai, para poder manifestar aquilo que eu ouço do Senhor no lugar secreto, Senhor. Senhor, Deus, a gastar tempo, Deus, ouvindo a Tua voz, recebendo a Tua instrução, a direção certa, a direção precisa, Pai, nas decisões que eu tenho que tomar no dia a dia, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me livra do falso evangelho, Deus. Me livra, Senhor, da mentira. Me livra das fábulas, Pai, da verdade que de repente eu tenho vivido e acreditado, Senhor. Eu quero que o Senhor me livre, que o Senhor me revele, Deus, que eu possa abrir mão daquilo que eu acredito ser a verdade, Senhor. Mas a verdade está em Ti, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Alguém mais? Senhor, nossos ouvidos estejam atentos, Pai, para ouvir o verdadeiro ensino, o verdadeiro evangelho, Pai. Que a gente não venha buscar ouvir coisas que nos satisfazem, que satisfazem a nossa alma, nossos desejos, mas sim que cumpra a vontade do Eterno. Nos ajuda a ter ouvidos atentos, abertos, para ouvir a Tua palavra. E entender, Pai, buscar entender cada vez mais, não ficar apenas só no que o outro fala, mas a gente busca entender a verdade por nós mesmos também, verificar se isso realmente é verdade, Pai, não ficar dando ênfase a coisas que só nos traz prazer, nos traz um comodismo, Pai. Nós queremos mesmo buscar no Ti o verdadeiro ensino, Pai, em nome de Jesus. Mais? Pai, eu quero Te agradecer, Senhor, pelo alerta que o Senhor tem nos dado esses dias, Pai. Porque nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, para que nosso coração não se endureça pelo ponto de não conseguirmos mais nos arrepender, Pai. A Tua palavra nos revela, Pai, que tem pessoas que chegaram ao ponto, Pai, de coração tão endurecido que eles não têm nem espaço para arrependimento mais, Pai. Isso é porque nós abandonamos a Tua voz, Pai. Essas pessoas abandonaram a Sua voz, Pai. Não deram atenção àquilo que o Senhor falava, Pai. Eu quero Te louvar, Pai. Eu quero Te louvar pelo Senhor ter nos alertado sobre essas palavras, Pai. Que o nosso coração esteja sempre sensível, Pai. Disposto a Te obedecer. A qualquer custo, Senhor. A qualquer custo. Tira tudo de nós, Senhor. Tira tudo de mim, Pai. Mas só não tira de mim o desejo pelo Senhor. Porque é só isso que importa, Pai. É só isso que importa pro Senhor, Pai. Eu quero saber daquilo que importa pro Senhor. Não daquilo que importa pra mim ou pros outros, Pai. Obrigado, Senhor, por esse alerta. Circuncida os nossos ouvidos, Pai. Circuncida os nossos ouvidos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta aos Gálatas ela foi escrita por uma igreja que criou um evangelho para ela. A carta aos Gálatas é o maior exemplo disso. O apóstolo Paulo chega na
na região da Galácia e o Evangelho havia sido pregado, as igrejas haviam sido estabelecidas, passa o tempo, o apóstolo Paulo chega lá, o apóstolo Paulo fala para ele, cara, me admiro você, foi recebido o Evangelho da graça, e vocês têm ido para o Evangelho, mas eles fizeram o quê? Eles se desviaram assim, abandonaram o Evangelho de Jesus? Não, eles criaram o Evangelho deles, eles pegaram aquilo que eles aprenderam de Jesus, com aquilo que eles aprenderam da lei, e como Paulo falou aqui, cara, eles criaram um evangelho fora de espelho, um evangelho com cara de Jesus, mas com conteúdo da lei. E eles viveram aquele evangelho. Será que às vezes eu não estou vivendo um evangelho com aquilo que eu acho que é certo? Ah não, eu pego esse pedaço da pregação do Rodrigo, junto com o pedaço da pregação do Vinícius, junto com o pedaço da pregação da Thelma, do Dario, da Cris, da Adriana, junto essas verdades, tudo são verdade. E eu junto com a minha verdade, e eu vou criando meu evangelho. Olha como é que ficou bonito, e eu começo a viver aquilo. Sendo que o evangelho tem uma experiência com a verdade. Por isso que o apóstolo Paulo ele fica tão perplexo. Quando você lê a carta aos Gálatas, você lê depois, cara, ela é curtinha, tem acho que 5, 6 capítulos, e são coisas bem curtinhos. A perplexidade do apóstolo Paulo quando ele chega, cara. Ele fala, cara, vocês começaram no Espírito e se aperfeiçoaram na carne. Como alguém começa no Espírito e se aperfeiçoa na carne, cara? Ele sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Ele fala assim, cara, vocês conseguiram uma coisa inédita. Vocês conseguiram aperfeiçoar a lei. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Assim, vocês conseguiram dar uma conotação na lei que as pessoas podem acreditar que pela lei alguém pode se justificar. Por quê? Porque eles pegaram o evangelho com cara de Jesus e com conteúdo da lei. E viveram aquele evangelho, se enganaram durante um tempo. Será que nós estamos vivendo um engano porque a gente acredita no evangelho, a gente se agarrou em algo que para nós é verdadeiro, mas a gente usa com o rótulo e com o ícone de Jesus, mas é só o rótulo e o ícone de Jesus, mas o conteúdo é totalmente carnal. Sabe, porque Jesus hoje na porta das igrejas, ele virou um rótulo, um ícone, sei lá, qualquer uma pessoa aí. O Jesus hoje em dia é comparado com Buda, com Maomé, com Luther King, qualquer cara aí que você vê que foi um destaque numa época. Por quê? Porque Jesus se tornou um ícone e as igrejas elas estão pregando Jesus como chamariz, mas elas estão destituídas do conteúdo que havia nele. Precisa ajudar a gente a identificar as áreas onde a gente carrega um evangelho com cara de Jesus. Onde eu carrego um evangelho com cara de Jesus, mas o conteúdo dele é o conteúdo da Bíblia. Vamos lançar aí um texto para mim, por favor. Tiago, capítulo número 1, versículo 22 e 24. Tiago, capítulo número 1, versículo 22 até 24. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Bom, chegamos a um ponto que ouvir não é suficiente. Nos primeiros pontos, talvez a gente estava pensando que desentupir os ouvidos, esse caso a verdade, não é? Era suficiente, mas aqui se nos faz referência que nós devemos escutá-la, ouvir, né? Devemos dizer, e colocar em prática. E essa colocada em prática tem mais uma, ou seja, que faz relação de obediência. Porque a obediência é ser coerente com aquilo que a gente escuta, ouve e com a gente faz.
Quantas vezes a gente não escuta uma palavra e ela passa por nós vibramos com ela, nós até anotamos algumas coisas no caderno, a gente deixa no esquecimento. E talvez emocionalmente fez, como posso dizer, foi importante para mim no momento. Eu tive uma compreensão disso, não é? Escutei. O momento fazia sentido para mim, para mim, não é? Eu concordo com aquilo que é dito. Mas saindo daqui ou saindo para uma nossa vida lá fora, por ser uma maneira, a gente esquece. Quantas vezes? A minha versão diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, ignorando vocês mesmos aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, semelhante a um homem que olha para a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Quantas vezes a gente não esquece daquilo que é pontuado, daquilo que é dito? Quantas vezes a gente vibra com uma palavra um dia, vibra com um ensinamento, mas a gente não consegue aplicá-la porque tenta procurar de lembrar aquilo que foi dito, a gente não... E entenda-se esquecer essa palavra como negligência. Não sendo negligentes, não nos apropriamos disso que eu falei no começo, de nós apreender, não é, aquilo que é dito, tomar para si. Porque igual quando você se torna, ou seja, quando você vai para a escola e teoricamente você escuta tudo isso, no dia da prova você não consegue fazer, nem responder nada. Igual que você passasse um tempo de nadar na academia, para aprender a nadar, mas nunca pisou na água. Você só vai aprender quando está mergulhando no negócio, sabe? Pode até ser contextualizado, falar aí o idioma que todo mundo fala, ó, e talvez ilusório, talvez irrisório, talvez brincando. Ah, vocês conhecem o que é mão direita, tudo bem, esquerda, faz movimento circular, né? Faz, agora mexe os pés, aquela coisa toda, a água molhada, a água não sei o que. Nós temos essas aulas teóricas, temos esse ensinamento, mas na hora de colocar-nos na água que a gente vai nadar, antes não. Mas é isso que a gente aprende, que não sei se aprende, na verdade, não sei se realmente a gente aprende isso, que a gente vem quarto domingo aqui, fica no esquecimento e ficou por isso mesmo. E ficando por isso mesmo, a gente é negligente com isso e a gente nem consegue passar para a esposa porque nem lembra. Nem consegue esquecer durante a semana, perdão, lembrar durante a semana porque não menos ainda não consegue colocar em prática. Você esqueceu. A raiz do verbo esquecer é perder da mente, sair da cabeça. As informações saíram. Insisto, pode ter sido significativo no momento que foi dito, podemos ter vibrado, chorado, mas não colocamos em prática. A palavra de Deus diz assim, um dos evangelhos diz assim que o Jesus ele fazia primeiro e depois ensinava. Não, pois. Ele colocava em prática primeiro, as pessoas viam e ele depois ensinava. Não é o contrário. Ele não apresentava um discurso que ele praticava. Não, ele fazia primeiro e depois ensinava. Então, que nós possamos, por meio de ouvir, já foi orado, foi pedido para que nossos ouvidos sejam pedidos e entupidos, para que não haja esse confronto, essa coceira dentro de nós, que não acreditemos num falso evangelho, que acreditemos na voz do Senhor. Mas o próximo passo agora é entender essa palavra, isso que a gente ouviu, e colocar em prática. E amanhã o negócio
sempre se diz aqui o Evangelho é segunda-feira, não é dentro da igreja. E depois, quando a gente vai comprar pão e acontece alguma coisa, agora pegar uma pizza, é depois. Aqui é fácil, talvez, todo mundo mexendo a cabeça, entendendo, todo mundo compreendendo, todo mundo vibrando com a palavra. Mas se não se coloca em prática, olha mais um texto aí, por favor. Romanos 2:13. Acharam? Romanos 2:13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Eu não sou alguma coisa em Deus só porque eu ouço a palavra de Deus. Porque não colocar o qualificativo aqui. Alguma coisa em Deus. Eu sou tão só. Seria alguma coisa em Deus quando eu ouço essa palavra e não consigo levar em prática. Ou por meio da obediência. Se a gente não fizer isso, não conseguimos ser aqui. Está dizendo justo, não é? Não pode colocar qualquer coisa, filho, pode ser, não ser. É importantíssimo que não tanto somos, estejamos afinados para ouvir a voz de Deus, mas agora nós temos que praticar em obediência. Ah, Rodrigo, isso é difícil, é complicado, porque nós somos, mas eu que sou do trabalho. Não aguenta muita coisa no nome, mas a gente tem que submeter a voz de Deus. E a única maneira é colocar isso em curso, colocar em prática. Você só saberá que você é alguma coisa em Deus quando você pratica o que Deus diz. Eu só saberei que eu sou alguma coisa em Deus quando, como disse o Adriano, eu sou coerente com aquilo que eu falo, com aquilo que eu digo. Tem que haver coerência com aquilo que eu escuto e aquilo que eu faço. Por meio da obediência. Não é tão só escutar a voz de Deus. Fazer o que com ela? Imagina se o Noé tivesse só escutado a voz de Deus. Imagina. É verdade, né? Podemos ter feito um negócio aí. Nossa, que poderosa a palavra, né? Ah, que gente. Não, vem cá, família minha, vem cá. Para os filhos, nossa, poderosa a palavra, né? Vamos fazer um negócio. Não, vamos fazer. Eu não tenho condições de fazer uma marca tão grande. Vamos fazer qualquer coisa, mas poderosa a palavra, aleluia. Já pensou? Pensou se Abraão tivesse obedecido o que Deus tem aqui? Mais do que escutar, não mais. Ou seja, em conjunto, mais um passo, mais um ponto destes que nós estamos tratando, mais do que ouvir, ou em conjunto com ouvir, nós temos que aplicar aquilo que nós estamos ouvindo. Porque senão está sendo uma teoria, não? E está cheio de teorias. Está cheio de coisas assim que a gente faz, escuta, ouve e a gente não faz. Está cheio. Eu falei uma vez para vocês em espanhol, a palavra coerência tem H no meio. Co-H, herência. E herência em espanhol é herança. Co-herança. Se a gente, entendendo a terminologia dessa palavra, se a gente é coerente com aquilo que a gente escuta, ouve e pratica da maneira adequada, por meio da obediência, a gente tem essa herança. Coerência. Sabe? Insisto, não é para o Rodrigo não é fácil. Você está vendo para mim, talvez dizendo, poxa, não é fácil. Mas não é fácil quando eu entendo aqui comigo, né? Porque eu sei que tem um Espírito Santo que me ajuda. Tem alguém que me auxilia. Tem alguém que me cutuca quando eu digo é para aqui, não é para aqui, e eu viro para cá. E tenho isso.
Detenha-se para me ajudar. É complicado, é? Mas a gente tem que te ajudar. Há uma palavra revelada, dizendo, não, eu estou contigo todos os dias. Não há? Tem que estar relacionado. Senão, gente, a gente se torna pratica um evangelho teológico, cheio de informações, um evangelho teórico, sabe? E pouco prático. Amém? Poderoso esse negócio. Poderoso. Complicado. Ajuda, Senhor. Ajuda. Lembra que foi alguma coisa? Sim. Quero fazer um pedido de perdão para vocês, porque assim, em nome de todos nós que somos os ministros das áreas, né? Eu, Vitor, Dario, Cris, a Thelma, o Vitor. Porque a gente às vezes cobra que vocês vivem a verdade. Assim, vou fazer um meia-culpa, tá? Cada um tem sua responsabilidade. Quando eu falei que a gente fala aqui, não, a gente tem que ouvir Deus, que não sei o quê. Mas às vezes, que da forma que a gente transmite a verdade de Deus, às vezes distancia um pouco da prática. É uma coisa sem intenção. Eu conheço o caráter dos meus companheiros, dos meus irmãos, eu sei que a gente faz isso sem intenção, mas assim, às vezes pelo intuito de? Pelo intuito de vocês entenderem, pelo calibre da revelação, a gente despeja a informação em vocês. Porque de repente para mim está tudo muito claro e eu acho que para você está também. E todas as pessoas que são chamadas para o ministério, cada pessoa é dotada do recurso necessário para ela poder desenvolver aquele ministério. Então toda pessoa que ela tem o chamado para o ministério da pregação, ela é capacitada com todos os recursos didáticos, pedagógicos, a pessoa tem que usufruir disso. Então eu, como ministro do Evangelho, em nome de todos aqui, eu estou falando em nome de todos porque eles não estão aqui, mas eu quero pedir perdão para você se de repente você não está conseguindo avançar em alguma área, de repente porque você ouviu uma palavra, mas foi muito complexa, foi muita informação, e de repente o pregador que estava no momento poderia ter dosado melhor, em vez de ter falado 3, eu não falar de mim, né? Porque quando eu prego 1h30. Em vez de eu ter falado 1h30, eu podia ter falado 1h30, mas ao invés de ter falado 3 tópicos, eu falasse 1 ou 2. De repente, porque eu falei 3 e despejei um monte de coisa, eu distanciei muito. Eu dificultei você de viver aquilo. Mas há coisas que a gente tem que ouvir de Deus de forma individual, e isso é ponto passível, e aquilo que eu ouço de Deus de forma individual, eu tenho que viver aquilo. Isso essa é a questão da ação multiplicadora hoje, essa. Aquilo, eu gastar tempo para ouvir Deus, mas eu vou aproveitar esse gancho para falar isso para você. Tanto querido, que esse ano a gente vai, como foi ministrado pelo Dario no final do ano passado, a gente vai viver um tempo como se fosse o tempo de povo lá de Israel no deserto, quando veio o Deuteronômio. Que Deuteronômio o que é? É a repetição. E aí você pode estar pensando assim, mas repetição é chato pra caramba. Eu concordo com você, é mesmo. Você ouvir a mesma coisa várias vezes não é legal. Mas Deus vai repetir as mesmas coisas pra gente, até que o discurso se torne coerente com a prática. Sabe por quê? Porque Deus repetiu tudo aquilo que Deus falou lá 40 anos no deserto. Deus repetiu para o povo de novo. Por quê? Porque Deus precisava de um povo responsável na terra prometida. Deus não podia colocar o povo dentro de uma herança, uma mentalidade do Egito, com um senso de administração errado. Sem referência sem referência de quem Deus é. Sabe? Então nessa casa a preocupação, a ação multiplicadora é para que você possa entender as coisas melhor.
Mas se de repente numa pregação eu falei demais e despejei muita informação, Dario, Vitor, assim, não é porque quando nós que exercemos os profetas, normalmente nós somos mais eloquentes e falamos muito, né, demais até às vezes, então, assim, e os outros também falam, mas cada um na sua característica. Mas assim, e se isso te distanciou de você viver algo assim, eu quero pedir perdão em nome de toda essa casa. Amém. Amém? Vocês perdoam? Está perdoado. Vamos continuar falando bastante, tá? Eu vou tratar de alinhar as coisas. Não vou falar pra vocês quando eu for pregar, Adriano agora quando ele for pregar, ele vai pregar meia hora. Não, não tô falando isso. Falei que ao invés de eu falar 3 toques, eu vou falar 2. Vou gastar as mesmas 1h30, mas vou falar só 2. Pegando um gancho que o Rodrigo falou na questão da natação, né? A pessoa, o que eu consegui fazer relacionar? Quando chega uma pessoa para nadar, você tem que avaliar qual o nível de conhecimento e de habilidade dela, né? Então você chega e fala, você sabe nadar? Ah, já nada há 10 anos, então faz 400 aí. Aí chega uma outra. 400 metros. 400 metros. Ok. Você sabe nadar? Não. Então, peraí, tem medo de água? Você tem que avaliar, e assim, o que existe? Existe um processo pedagógico para você fazer aquela pessoa chegar a nadar o que ela quer. Eu acho que muitas vezes a gente começa a fazer as coisas e para, porque a gente tem medo de água e quer sair nadando no borboleta. Entendeu? Porque a gente visualizou tudo isso que você falou, tudo isso que... E já quer saber fazer tudo, sem começar pelas bases, entendeu? Não é criar algo novo, é quebrar o movimento. Então, por exemplo, uma virada olímpica, para quem faz, é muito fácil. Mas todo mundo passou por um processo pedagógico, que é quebrar um movimento para ficar mais fácil ainda ele se focalizar na parte. Eu acho que é isso que falta, muitas vezes, pra gente, entendeu? De começar. Lógico, a gente sabe que o final eu quero aprender a nadar, é lá, meu foco é aprender a nadar. Só que eu tenho que, aos poucos, primeiro eu tenho que entrar na água. Eu não tenho medo, sei lá. Entendeu? Então, acho que a gente tem que começar. É o mais importante, né? Se a gente olha o todo, as 3 horas de pregação sua, a gente já sabe que é o todo. Só que... Não, 1h30 mesmo. Não, exagerando, depois eu vou colocar. Mas assim, eu acho que vai ter pessoas que vai já pegar a 1h30. Vai ter pessoas que ficou para nos 15 minutos, entendeu? A gente tem que se autoavaliar e junto com o Espírito Santo buscar estratégia. Tem que se movimentar. Vamos orar? Alguém quer orar? Sim. Deus nos ajuda a nos encontrar, Deus. Fazendo uma ligação do que o Vinícius disse na quarta, Deus, muitas vezes a gente não se julga capaz e a gente quer buscar recursos em outras pessoas, em outros pregadores, em pessoas que julgamos como referência para nós, Pai. Mas como o Pablo acabou de dizer, Deus, que possamos ter a hombridade, ter a lealdade, Deus, e ter a humildade, Senhor, de reconhecer que ainda nem molhamos o pé ainda, Pai. Que nós possamos encontrar aonde nós estamos, Pai. Né? Para que a gente possa começar a caminhar, Deus, para que a gente possa nos encontrar em Ti, Deus. Claro que vem palavras e a gente precisa discernir tudo isso também, Deus, mas só adquirindo intimidade contigo, Deus, é que nós vamos nos encontrar, Deus. Aonde nós nos encaixamos em tudo isso, Pai, em que parte eu como filho, como sacerdote, como marido, aonde eu me encaixo em tudo isso, Deus, e aonde eu posso realmente agregar, Deus. Qual é o meu propósito em tudo isso, Deus? Talvez, não sei, Deus, outras pessoas vão viver algumas partes que eu não vou viver, Deus. Vão experimentar algo que eu não vou experimentar, Deus, mas eu vou experimentar coisas que outras pessoas não experimentarão, Pai. Então que nós possamos mesmo buscar em Ti, Deus. Ouvir do Senhor, Pai. Limpar os nossos ouvidos, aquilo que tem sido falado aqui nessa noite, Pai. Que nossos ouvidos possam estar atentos e preparados para Ti, Deus. Se precisamos de lavagem no ouvido, se precisamos circuncidar, Deus, que o Senhor nos instrua, Deus, ao que fazer, Deus, com os nossos ouvidos, Pai. Para que nós nos aproximemos cada vez mais de Ti, Deus, e para que nós possamos ter essa sensibilidade do Senhor, Pai.
para ouvir mesmo a Tua voz, Deus, e colocar em prática tudo isso, Deus. Que seja uma pequena prática, Deus, que seja uma grande prática, Deus, mas que essa prática venha do Senhor para nós, Pai. Que venha do Senhor, Deus, e que possamos colocar realmente a nossa vida empenhada nisso, Deus. Para ouvir a Tua voz, Deus. Para caminhar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito, Deus. Para aquilo que nós já fomos chamados, Deus. Para aquilo que nós temos dentro de nós já, Deus. Não precisamos de nada mais, Pai. O recurso que nós precisamos, nós já temos, Pai. Só precisamos ativá-los, Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Alguém mais? Pai, eu oro para que nós verdadeiramente, Senhor, venhamos ser dependentes da Tua voz, Pai. Totalmente dependentes, Pai, que não venhamos ser independentes em tomar decisões, Pai, em fazer escolhas, sejam elas grandes ou pequenas, Pai. Que nós não venhamos pagar para ver, Senhor. Nós não venhamos, se dá certo, deu, era de Deus, se não der, não era. Nós vamos Te consultar, Senhor. Assim como nós casados, muitas vezes, antes de tomar uma decisão, nós buscamos conselho, consultar os nossos cônjuges, Pai, que em primeiro lugar nós vamos consultar o Senhor, Pai, e esperar, ser dependente, Deus, e ouvir o Teu comando, e ouvir a Tua voz, Senhor. Que enquanto o Senhor não falar, nós não venhamos nos mover, Pai. Que as nossas atitudes sejam coerentes com essa oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ajuda, não é fácil, Pai. Muitas vezes somos ansiosos, somos desesperados em ver acontecer, Pai, mas que o Senhor venha nos acalmar e que a Tua paz, Senhor, venha nos conduzir em Seu juízo no nosso coração, Pai, para que todos os dias nós venhamos andar nos Teus caminhos, nós venhamos cumprir o Teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o temor do Senhor, Pai, seja o princípio da Tua sabedoria na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos conduza, Senhor. Que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor ilumine o nosso coração, Pai. Que toda a escuridão, aquilo que não conseguimos enxergar, Senhor, o Senhor venha iluminar, Pai. Que nós venhamos buscar no Senhor, Pai, a clareza. Que nós venhamos buscar no Senhor, Pai, a verdade que nos guia, que nos conduz, Pai, na Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração seja dependente do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Olha mais um texto aí para mim, por favor. Agora já vamos terminar. 2 Reis, capítulo número 17. 13 e 14. 2 Reis, capítulo 17, versículo 13 e 14. Segunda Reis, capítulo 17, versículo 13 e 14. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes: convertei-vos vossos maus caminhos e guardai-vos os mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que te ordenei, e a vossos pais, e a vos enviei por intermédio de meus servos e os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como fizeram seus pais, e não creram no Senhor Deus. Quem tem outra versão? Quem tem outra versão? O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Por que se recusaram a ouvir, segundo o texto? Pois responder. Por que eles se recusaram a ouvir?
Talvez os profetas. Obstinação, inflexibilidade, irredutibilidade, teimosia, cabeçudo, cabeça dura, que nunca cede, persistente. O mais importante aqui que me chama a atenção, já eles têm o coração duro, obstinado. Que posso conectar essa palavra com a palavra do domingo da Pneuma. Diz, mas eles não quiseram ouvir porque foram obstinados como seus antepassados. Escuta aqui. Quando eu disse no começo, ou na minha oração no começo, que é uma questão de vida ou morte, que é uma questão vital, é porque, como nós entendemos que Deus se move por gerações, o saber escutar Deus, o conseguir escutar Deus e praticar de maneira coerente, isso alonga nossos dias. Sacou? Porque está dizendo aí que eles, coração duro, que já tinha falado nos antepassados deles. Se eu tenho a dificuldade de entender a Deus, de ouvi-lo e praticar de maneira coerente, meus filhos também terão essa dificuldade. E eles não usufruirão, não é? Meus filhos não usufruirão daquilo que Deus quer comunicar-se comigo. Entendeu? Não é uma questão só para mim. Porque se eu posso, ou seja, se eu tenho, como posso dizer, se eu ouço o Senhor, pratico de maneira coerente, isso vai, eu posso, eu obedeço, e passa para nossos filhos, para meus filhos, para teus filhos, isso vai ser um círculo crescente. Isso vai ir aumentando para que as pessoas possam ouvir de maneira certa a Deus. Me chama muito a atenção, porque fala de gerações. Se nós, como o primeiro tópico, temos os ouvidos entupidos, nos dá coceira, creemos em mitos, não é? Qual é o tópico anterior? Se temos a memória fraca, nos esquecemos daquilo que Deus nos disse, e não somos coerentes quando o que escutamos, isso não vai passar para frente. E vamos viver no Evangelho aqui, finito, como posso dizer, o que disse o Victor, e talvez um clube só, uma coisa legal, legal, porque eu gosto dele, caramba, poxa, considera esse outro aqui, poxa, pega como me conhece, sim, é legal, a gente aprende coisas, nos faz melhores pessoas, mas não sai daí, porque nossos filhos não vão usufruir daquilo que eu ouço do Senhor, ou aquilo que não ouço do Senhor. Você vai além disso. Vai além disso. Vai além disso. Os filhos dele não escutavam o pai dele. E deu a melhor que deu. Deu a melhor que deu. Então, fazendo um gancho ainda na questão da questão da palavra, da Pneuma, se nós não conseguimos ser coerentes aqui com o que nós escutamos, ouvimos e obedecemos de maneira coerente para passar para os seus filhos, a sociedade vai continuar na melhor. Porque não é a palavra do domingo. Aquilo que eu faço, eu consigo cultivar na minha casa com Deus, isso para passar para a cidade poderia transformar a cidade. Depende de nós. Nós não somos salvadores da pátria, mas depende de nós. Depende de nós entregar uma geração mais justa, melhor que essa que nós passamos. Você não concorda comigo? Depende de nós. E nós temos em Deus a responsabilidade de passar essa geração melhor que esta nossa. E Samuel, meu filho, terá a responsabilidade de passar uma geração melhor que a dele para outras pessoas. Hoje, depende de mim. Antes dependia de meus pais, mas hoje que eu sou adulto, depende de mim. Depende de mim. E como está a coisa, como está por aí, é porque a gente não entendia anteriormente.
não sabia como escutar Deus, ouvir Deus de maneira adequada, não éramos coerentes com a nossa prática, não obedecíamos o Senhor e também vai além. Vai além. Não sei se você percebe o importante que é desviaram-se dos meus caminhos. Diz, obedeçam as minhas ordenanças e os meus decretos, de acordo com toda a lei, que ordenei a seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio dos servos seus profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados. Estou falando de quantas gerações aqui? Não obstinados como seus antepassados, não deram ouvidos e não confiaram no Senhor. E não confiaram no Senhor porque eles não sabiam de que Deus estava servindo. Não conheciam a lei. Então vai além, muito além. Que nossa vida como pais seja empenhada, como falou o Glauco, empenhada em escutar o Senhor, fazer de maneira coerente, para que nossos filhos aprendam dessa maneira coerente. Porque certamente meus netos aprenderão de maneira coerente. E aí sim, poderemos dizer que nós fazemos alguma diferença na sociedade. A importância que você dá àquilo que você ouve revelará quem é o Senhor na sua vida. Tem perguntas aqui. Que tipo de legado estamos deixando para essa geração? Como temos considerado a voz do Senhor nesta geração? Como temos considerado a importância de ouvi-la e obedecê-la nesta geração? Como temos respondido a ela? Amém? Alguém tem alguma pergunta? Adriano, quer falar mais alguma coisa? Eu posso orar já. A igreja ela precisa voltar à origem. Né? Às vezes nós falamos assim, a igreja, quando a gente fala do céu, nós vamos morar no céu, né? Mais pentecostal não acontece muito. Mas o céu não é assim, o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Nós precisamos voltar, não ao jardim, mas assim, ao relacionamento que o Adão tinha com o pai lá no jardim. Porque essa mensagem que a gente fala, que Deus está fazendo um novo, Deus está estabelecendo um novo tempo, não é novo, é velho, cara. Deus só quer que a gente volte lá e continue praticando o relacionamento que a gente foi chamado para praticar. E muitas vezes a gente se enfia em situação e a gente vive trauma, a gente vive nossos problemas porque a gente não conhece o caráter de Deus, a gente não tem referências de experiência com o caráter de Deus, a gente não tem experiência com o amor de Deus, de fato. Se você conversar com um cristão assim, porque eu fui rejeitado no pai, ele não tem uma experiência com o amor de Deus ainda, porque antes do parto ele já foi escolhido nele. Então quando você encontra um Cristo, porque eu fui rejeitado pela minha mãe no parto, ele não teve uma experiência ainda, porque ele não foi escolhido no parto, ele foi escolhido antes da fundação do mundo, quando não tinha nenhum, Deus já tinha escolhido ele. Efésios 1:4 diz isso. Sabe, aí a gente entra nesses caminhos que a vida proporciona pra gente, porque a gente não tem as referências de Deus, a gente não conhece o caráter de Deus, o amor de Deus. E aí a gente tropeça em coisas tão simples como o perdão. E tudo isso pelo fato de não ouvir. E se eu não ouço bem, eu não consigo transmitir bem, como o Rodrigo colocou aqui. Se eu não ouço bem, eu não vou conseguir deixar um legado para a próxima geração.
E aí a gente vai se tornar pessoas obstinadas, rebeldes, persistentes. Persistente aonde? Persistente naquilo que eu acredito ser verdade. Então a gente precisa de ter experiência com Deus, que eu sempre vou bater nessa tecla muito nesses tempos, que a gente precisa de ter experiências com Deus. Não essas experiências que a gente vê aí, o cara subiu no monte, aconteceu isso, aquilo, amém, se você tivesse aí, Deus te abençoe. Mas eu estou falando assim, de experiência de você, sabe, de decisões que você vai precisar tomar, e você vai estar num beco sem saída, cara, e Deus vai chegar e vai falar, não, cara, é assim, meu filho. Sabe, a gente precisa viver um evangelho mais perto da gente. E essas experiências vai gerar referência pra gente. Referência do quê? Pra gente poder transmitir essas referências. Referência do quê? Eu não vou transferir minha referência. Não, vou transferir a referência de Deus para a próxima geração. O caráter de Deus vai se revelar na minha vida. Então a gente precisa mergulhar no evangelho de experiência com Deus. Deus chamou os discípulos, está lá, acho que é Marcos, Deus chamou os discípulos, não foi para a obra do ministério, Deus chamou os discípulos para estar com Ele. A chamada dos discípulos foi, Deus chamou os 12 para estar com Ele. Para ter experiência com Ele. Para comer, para sentar-se à mesa com Jesus e comer com Jesus. Para ter relacionamento, Deus nos chamou para ter relacionamento. Luiz Emílio usa uma frase que diz que aonde não há relacionamento, precisa ter regulamento. Aonde não tem relacionamento, tem que ter regulamento. Aonde os relacionamentos são fracos, os regulamentos são fortes. O povo vivia na lei porque não tinha relacionamento. Por quê? Porque quando se estabeleceu um tempo de relacionamento, quando Jesus estabeleceu o tempo de relacionamento entre pai e filho, não precisava mais de lei, não precisava mais de regulamento, precisava de quê? Precisava de um se achegar ao outro, o filho precisava se achegar ao pai, o pai se achegar ao filho. É isso que a gente precisa nesses dias, é de ter uma experiência de relacionamento. E essa experiência vai gerar referência. E ouvir de Deus, cara. Você tem experiência com Deus. Sabe, é muito bom a gente vir no culto, ouvir uma boa palavra. Isso faz parte de toda a ideia de Deus. Faz isso está incluso também, Pedro. Não vamos desmerecer esse momento. Ah, não, se você não tá ligado aqui, é melhor que você estivesse em sua casa. Não, cara, esse momento aqui é importante, mano. Aqui é importante, cara. Esse momento aqui é importante. Ah, se eu tiver ruim, então não vem. Não, se você tiver ruim, aí você tem que vir mesmo. Porque aí vai demorar pra você para melhorar. Para ver se dá uma melhorada. Sabe? Então tudo isso aqui é importante. Mas a ideia primordial, principal de Deus, a ideia primária de Deus era o relacionamento individual entre a gente e Ele. Essa é a ideia de Deus, cara. É eu passar tempo com Deus. Lá sozinho, sem ninguém, trabalhando, dando aulas, que são professores dando aulas, que estão trabalhando em máquinas, que trabalham no escritório, né, fazendo o que você sabe fazer, aqui, as irmãs que trabalham em casa fazendo os afazeres. É ali, cara, é o momento da relação. É ali que se constrói, cara. É ali que o caráter de Jesus é edificado em nós no relacionamento com Ele. É aí que se constrói o caráter de Jesus em nós. Não é só ouvir uma boa pregação, não é só participando do culto, não, cara, é no relacionamento. É sendo confrontado por Ele, e recebendo o confronto dele, e vivendo aquele confronto como sabe? Fato, porque às vezes a gente ouve, cara, e entra no ouvido e sai no outro. Ou a gente é muito apressado em entrar na presença de Deus, a gente entra e já quer sair logo. Não, cara, vamos gastar tempo com Ele. E o gastar tempo com Ele é estar ligado a todo momento.
Né? No seu trabalho, quantas decisões você não tem que tomar no seu trabalho? Quantas decisões, né, meu filho, você tem que tomar no seu trabalho? Né, Pablo? Lá, quantas decisões durante o dia você não tem que tomar no seu trabalho? Tô falando, o cara vai tomar peraí que eu vou no banheiro ali, vou fazer uma oração agora de crente mesmo, e olha, vai acontecer um milagre aqui. Não, cara, é ali naquela fração de segundo que você tem que tomar a decisão, cara. E você, sabe, você tá tão ligado com Deus, a sintonia tá tão afinada, né? O ouvido está tão aberto para ouvir que, vai vir assim de forma tão simples, cara. Você vai falar, não, cara, é assim. Mas é Deus fazendo, é Deus agindo através de nós. É aquilo que nós estamos aprendendo esses dias, né? Que Jesus vai governar, é Ele que vai governar, não somos nós, Ele vai governar através de nós. Através da nossa administração, através da nossa administração, Ele vai exercer governo. Nós vamos ser instrumentos do agir dele aqui. É isso que a gente tem que pensar, cara, que a gente é usado por Deus a todo momento. Sabe, a gente tem que entender que a gente é sacerdote a todo momento. O Rodrigo, ele é sacerdote a todo momento, só que tem momento que ele se disfarça de professor. A Elaine é sacerdote a todo momento, só que tem hora que ela se disfarça de contadora, que você é, Elaine? Ela se disfarça de contadora, aí é um disfarce que ela tem de contadora. O Glauco é engenheiro lá, mas ele é só disfarce dele, ele é um sacerdote, ele é um rei sacerdote, é alguém que tem uma relação na vertical e ele é um administrador na horizontal. Isso se constrói como? Através da relação com ele. Isso vai gerar referência que ele é em nós. A gente vai experimentar coisas em Deus que a gente não tem nem noção. É aquele texto que o apóstolo Paulo fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu no coração o que Deus tem preparado. Nada, cara, a gente não tem noção. Vamos orar? Alguém quer orar? Eu te louvo porque o Senhor fala conosco. E o período da história que a gente sabe que o Senhor não falou foi um período de pura produção humana, de pura mentira, de história, de contas, como a gente ouviu hoje. E nós não estamos aqui simplesmente para fazer história. Nós estamos aqui para desfrutar da vida com o Senhor. Estamos aqui para desfrutar de uma vida de adoração, de uma vida entregue. Nós sabemos, Deus, que quando o pecado entra na vida do homem, ele bagunça tudo isso e até a volta de Cristo a nossa luta vai ser por essa casa em ordem. Vai ser porque as trevas, com que os pecados, com que tem que nos impede de alcançar o objetivo saia das nossas vidas para que a vontade do Senhor se manifeste. Nós clamamos pela ajuda do Senhor. Já que o Senhor falou conosco, é isso que o Senhor quer de nós, então pedimos a tua ajuda, Espírito Santo. Pedimos a tua ajuda, que sem o Senhor não é possível realizar isso. Eu sei que muitas vezes nós não esquecemos por maldade, Pai. Nós esquecemos porque a concupiscência está agarrada na nossa carne. Existe um ranço fedido na nossa carne, agarrado. Se não é a graça do Senhor, se não é o amor do Senhor, para que a gente consiga nadar esse rio do Senhor, a gente literalmente ouve hoje, por mais boa vontade que a gente tenha, a gente não vai conseguir botar em prática. Por isso precisamos de um milagre do Senhor. Por isso precisamos dessa revelação do Espírito que habita em nós. Que Ele possa ter maior voz, maior proporção, que Ele possa ganhar maior espaço em nós. Por isso contamos com a tua ajuda durante a semana, durante os nossos meses, mas principalmente para corresponder com a voz do Senhor que ela soa de hoje até o dia que ou o Senhor venha nos buscar ou a gente morra, essa voz ela soa em nós. Então nos ajuda a corresponder com essa voz diariamente, a ser obediente, a ter um coração de menino, para poder se entregar e confiar a essa voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.